Olá pessoal, estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas da Arco Advice. Vocês podem acompanhar as nossas conversas nos canais oficiais da Arco, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais e também nos nossos podcasts. Hoje, para reinaugurar esse quadro, temos a honra de receber aqui conosco o senador Efraim Filho, do União Brasil, pela Paraíba, primeiro mandato como senador, mas já foi 4 vezes deputado federal e já estreia também na liderança do União Brasil e com uma missão importantíssima, que é de coordenar o grupo de trabalho que trata sobre a reforma tributária. Hoje comigo tenho a honra também de receber meu colega e braço direito, Daniel Marques, que vai me ajudar a conduzir essa conversa. Senador, muito bem-vindo. Eu vou passar a bola então para o Daniel para a gente começar essa conversa. Senador, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre essa gestão, essas conversas que o senhor tem feito sobre a reforma tributária. Já deu tempo de sentir quais pontos que têm gerado mais resistência no Senado Federal e também nos setores que o senhor tem escutado? Olá, saudação a você, Raquel, a você, Daniel, a todo o nosso público que nos assiste, nos escuta por todas as plataformas. Esse tema da reforma tributária é, sem dúvida alguma, o tema número 1 da agenda econômica do Brasil e tem priorizado aí as pautas do Senado, tanto na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, como você falou aqui, a gente coordena, né, esse grupo de trabalho, que tem uma missão desafiadora. Nessa leitura é importante fazer a análise do que veio da Câmara. Então, a Câmara se debruçou 6 meses na formulação do texto, ou seja, foi uma discussão muito ampla, muito abstrata. Uma hora se discutia sobre IVA, outra hora sobre cashback, a outra sobre conselho, enfim, e veio um texto que apresentado numa semana foi votado na outra. Então, praticamente ficou para o Senado se debruçar sobre dados, números, simulações que impactam a vida real das pessoas, das empresas, dos empreendedores. Então, é nesse momento que a gente está mergulhado. E aí, que eixos são esses que têm suscitado essas maiores dúvidas, como você perguntou? Eu elenco 4 eixos. Um deles, a definição das alíquotas, principalmente sobre teto de alíquota, possibilidade de manutenção de uma carga tributária neutra. Então, esse tema das alíquotas é o número 1. Tema número 2, período de transição. A gente tem 2 períodos de transição previstos na PEC. O primeiro, para a mudança de modelo propriamente dita, que vai de 2026 a 2033, são 7 anos. E tem muita gente reclamando um pouco sobre esse modelo. Eu acredito que ele é bem-vindo, porque ele vai ajudar a calibrar um pouco, né, o resultado do modelo, tanto para os entes federativos quanto para os setores produtivos. A gente entra depois um pouco mais nesse debate. Então, e o outro período de transição é o que muda da cobrança no estado de origem para o estado de destino. Esse se estipulou 50 anos. Tem a ver com a questão do Pacto Federativo do Brasil, mas tem muita reclamação contra ele. Terceiro ponto, os regimes especiais, os regimes fiscais, as alíquotas reduzidas. E aí 2 deles chamam muita atenção, a questão da Zona Franca de Manaus e a questão da manutenção do Simples, para cuidar das pequenas e das médias empresas e microempresas. E, por fim, o 4º item, o equilíbrio federativo. E aí um dos grandes protagonistas desse debate na PEC, que é o chamado Conselho Federativo, as suas competências, a sua forma, a sua composição. Então, nesses 4 eixos, alíquotas, período de transição, regimes especiais e equilíbrio federativo, estão concentradas aí 90% das discussões no debate do Senado Federal, que devem ser objeto de mudança de texto para aperfeiçoar a propositura, para que ela possa retornar à Câmara dos Deputados. Agora, o senhor está entrando em 4 eixos importantes, complexos, e que vieram da Câmara, como o senhor falou. Algumas mudanças foram promovidas até na véspera da votação, a questão do próprio Conselho Federativo. Como fazer esses ajustes necessários de forma que esse texto seja aprovado, digamos, até em tempo recorde, porque até retornar para a Câmara vai ter, acho que, se for início de novembro, 5 semanas para concluir essa votação, até porque algum desses pontos, como o próprio Conselho Federativo, foi um dos acordos feitos com os estados do Sudeste, para que eles tivessem um peso maior
né, nesse conselho, de que forma que isso está sendo desenhado e discutido com a Câmara também, para que quando chegue lá, esse texto possa ter mais celeridade e menos resistência, como a gente viu nas semanas anteriores à votação. Raquel, o relator da proposta, ele tem acompanhado as audiências públicas, tem acompanhado os debates e tem mantido uma sequência de conversas permanentes, especialmente com o relator da proposta no Senado Federal, que é o senador Eduardo Braga, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre esse tema do Conselho Federativo, tem sido a visão majoritária no Senado e não dá peso maior a ninguém. Buscar realmente um cenário de equilíbrio, onde você tenha prerrogativas que sejam comuns e compartilhadas tanto com os estados do Norte e Nordeste quanto os estados do Sul. Então, acho que esse é o cenário. O Senado é, por definição, a casa da federação. Enquanto a Câmara dos Deputados ela tem uma representação proporcional à população, então estados maiores têm peso maior. No Senado, cada estado tem o mesmo peso, são 3 senadores. Então, a tendência é que realmente no Senado se corrija esse desbalanceamento e você tenha um equilíbrio melhor nessa relação. E como produzir um texto que possa avançar? Eu procuro me basear em 2 eixos, como se fosse um plano cartesiano. Nenhum eixo, no primeiro eixo, você vai ter os setores produtivos. Então, você tem de ter um texto que você vai aperfeiçoando para tentar equilibrar a relação entre indústria, agro, setor de comércio, setor de serviços. Hoje, a indústria está muito satisfeita com o texto. O IVA é, por definição, né, um imposto que ele ajuda muito a quem quer produzir, principalmente com viés de exportação. O IVA, pela não cumulatividade, ele traz esse conceito. O agro, ele conseguiu vitórias muito importantes, foi o setor que na Câmara dos Deputados talvez fez um melhor trabalho de articulação, conseguiu temas como redução dos produtos agrícolas em 60%, a alíquota da cesta básica nacional zerada, né? Zerar a alíquota da cesta básica nacional. Então o agro conseguiu muitas vantagens, está satisfeito, né, com o texto. E você tem 2 setores que ainda tem um ruído muito forte, que é o setor de comércio e o setor de serviços, exatamente porque o IVA traz uma majoração maior. Se você for pegar a legislação do Brasil atual, o imposto sobre serviços é de 5%. Então, por mais que você tenha redutores, você vai ter uma postergação lá para a ponta, para o consumidor final, muito alta no consumo de serviços. Então, esse é o primeiro eixo, setores produtivos. E o segundo eixo, são os entes federativos. Então, estados, municípios e União Federal. Como é que está hoje? A União Federal muito satisfeita com o texto, porque em tese aumenta a sua arrecadação, mas estados e municípios muito receosos em 2 pontos: repartição das receitas e perda de autonomia. Então, essa bola, ela está redonda, né, em alguns eixos, mas ainda está quadrada e a gente precisa corrigir um pouco para que esse texto possa ser aprovado no Senado. Senador, alguns, digamos assim, problemas do texto, algumas coisas que causam ainda desconforto em alguns setores, foram inseridos no texto na Câmara justamente como acordo para que seja possível a aprovação na Câmara. O Senado, o senhor está falando que pode alterar alguns pontos, mas quando voltar para a Câmara, que em caso de PEC tem que ter um consenso entre as 2 casas. Quando voltar para a Câmara, já tem uma conversa, o senhor acha que é possível aprovar e alterar esses pontos que foram necessários em uma articulação política anterior? É preciso que esse diálogo possa avançar, Daniel, até porque se a Câmara tem as suas prioridades, o Senado também tem, então você tem que procurar um consenso. E a vantagem de ser PEC é essa: será um texto que só irá à promulgação quando for aprovado nas 2 casas. Então, diferente de um projeto de lei ordinária, que tem todo aquele debate sobre casa revisora, você faz as emendas, a outra derruba, aqui não. Realmente, por ser até uma emenda à Constituição, ela tem que ter consenso nas 2 casas. E eu tenho uma vantagem competitiva, vamos chamar assim, que talvez eu seja o mais verde dos azuis, né? Ou seja, como a Raquel citou no início, eu estou chegando ao Senado agora, mas trazendo na bagagem 4 mandatos na Câmara dos Deputados, foram 16 anos, por isso que lá no Senado alguns chamam de Uber, né? A cara é de novo, mas a quilometragem é Então, assim, eu tive até recentemente participando do colégio de líderes da Câmara dos Deputados, com Arthur
Lira, com outros líderes, criando partidos. Então, essa capacidade de entendimento, de saber como funciona lá, eu conheço. Então, teve sim alguns caminhamentos que foram feitos no texto, mas o Senado vai também fazer os seus, e essa sintonia, ela é possível sim de acontecer. Bom, já que o senhor deu esse pontapé sobre essa sinergia, né, entre as duas casas e a sua experiência que acaba agregando bastante para a discussão e para a leitura de um cenário, a gente está falando aqui de reforma tributária, que sem dúvida nenhuma é algo inédito, histórico, porque tira do papel uma discussão de mais de 3 décadas, mas o que a gente observa, inclusive ouvindo ali nos bastidores a própria cúpula do Congresso, é que a principal preocupação, e é algo que a gente vê no gesto da Fazenda, é com as medidas arrecadatórias. O próprio CARF estava ali numa prioridade muito grande para votar a reforma tributária, teve uma negociação por trás disso. E agora tem alguns projetos que estão na fila, que é a tributação de fundos exclusivos, offshores e também o fim dos juros sobre capital próprio. O senhor, nessa experiência que o senhor tem de Câmara e agora no Senado, vendo a discussão da reforma, qual que é o ambiente para se avançar com essas matérias? São temas muito delicados que no governo passado tiveram dificuldade ali de avanço, de discussão. Há um ambiente para isso favorável, até porque se não avançar com esse tipo de matéria, o governo vai ter muita dificuldade para atingir as metas, como de zerar o déficit fiscal. Vamos lá, qual tem sido a regra até o momento? Eu acho que o testemunho vale muito para espelhar o que se pode esperar do que está por vir. Se você for pegar o arcabouço fiscal e o CAF, duas das principais matérias, o Congresso aprovou, mas não da forma que o governo quis no início e caminhou, sempre com algum grau de ponderação. Então, se você o arcabouço e a CAF seguiram essa linha, que eu acho que vale para as 3 matérias que você citou. Provavelmente serão aprovadas, mas balanceando um pouco o texto, talvez não vindo com essa sanha arrecadatória tão forte que o governo apresenta nesse momento, até porque há, do ponto de vista do Congresso, especialmente do Senado, um olhar de muita empatia aos dramas e desafios do setor produtivo. Então você tem que ir ali medindo um pouco o alcance da medida. Arrecadar mais é importante, mas o maior desafio do Brasil hoje é o desenvolvimento econômico, é a retomada do crescimento, é recuperar empregos perdidos na crise, e isso não se faz com empresa de portas fechadas, né? Então nós temos que ter esse ajuste fino no juros sobre capital próprio, na questão dos offshores e outros temas que vêm com essa sanha arrecadatória do governo, mas a tendência é que o Congresso vai dar, né, um equilibrado, assim como fez com o arcabouço fiscal e o CAF. É possível esse ano ainda? É possível esse ano, sim, mas vamos ver, até porque tem uma vantagem, como o Senado está muito debruçado sobre a reforma tributária e ela já passou na Câmara, então a Câmara tem janela de tempo, tem agenda, né, para poder pautar essas matérias nesse primeiro momento no plenário da Câmara, e imagino que se essa sinergia que você se referiu funcionar, haveria ali uma troca, né? Enquanto a Câmara devolve a reforma tributária para a Câmara dos Deputados, a Câmara estaria enviando esses projetos para que o Senado se debruçasse sobre eles. Senador, de forma mais específica sobre o fim do juros sobre capital próprio. É um assunto que foi votado pela Câmara no governo passado. O senhor estava lá e também votou esse tema. E ele travou no Senado. O que o senhor vê de diferente no cenário político no Congresso que pode indicar que o novo projeto que o governo vai enviar, já enviou, vai ter outro destino? Olha, o próprio diálogo, se você no Senado, na legislatura passada, não fazia parte, você vê que tinha uma resistência muito forte de articulação e de estratégia política do próprio governo com o Senado. Então, o clima polarizado era um ano de eleições, então isso também influencia muito, contamina as discussões, e é um cenário que você já não tem para esse ano 2023. Então, eu acho que a mudança do cenário político talvez seja o ingrediente que permita que o projeto avance dessa vez. Agora, como eu disse, equilibrando, porque o juros sobre capital próprio é algo que é da cultura empreendedora brasileira, é algo muito próprio nosso, tá certo? Que tem um viés
de valorizar quem produz. Então, a retirada da urgência, urgentíssima, né, urgência constitucional por parte do governo, já foi um gesto para mostrar que o Congresso não iria aceitar, né, nesse fast track, vamos dizer assim, esse projeto que precisa ser melhor debatido e amadurecido e, com certeza, aperfeiçoado, reduzindo um pouco esse apetite, né, do governo pela arrecadação. Senador, ainda falando um pouco sobre a carga tributária sobre as empresas. Tem um assunto que está em pauta agora, mas que é um assunto recorrente, que é a desoneração da folha de pagamentos, que o senhor, como presidente lá da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, também tem atuado bastante sobre isso. O projeto que está circulando, né, que está se tramitando, é de autoria do senhor. Eu queria entender como que o senhor vê o futuro desse assunto, porque é uma política pública que surgiu ali no governo Dilma, tinha prazo para acabar, mas que vem sendo prorrogada. O senhor acha que é uma política pública eficiente, que precisa ser substituído por algo perene? Qual que é o futuro que o senhor vê nesse assunto? Daniel, o sonho, o ideal era a desoneração da folha de pagamento de forma ampla e universal, alcançando todos os setores da nossa economia. O sonho é esse, porque eu sou daqueles que acham que isso é um imposto burro, imposto equivocado, é um imposto contraproducente, contracíclico. Ou seja, você está passando a seguinte mensagem, vamos tratar aqui sobre comunicação política. O imposto sobre a folha de pagamento está dizendo, quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Ou seja, você joga inclusive contra, você tenta até estimular que as empresas se automatizem para reduzir sua folha de pagamento, para reduzir o imposto. A regra era para ser o inverso, que é isso que trabalha com o projeto que é de minha autoria, da prorrogação do benefício, que é quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. Aí você vai para o grande desafio, né, do Brasil, falava há pouco, que é gerar emprego, gerar oportunidade. É você tirar o jovem que busca o primeiro emprego e não consegue, o pai e a mãe de família que está numa fila do desemprego, para que com essa oportunidade, com o suor do seu rosto, ele consiga colocar o pão na mesa da sua casa. Muitas vezes até abrindo mão, né, de programas de transferência de renda, de estar recebendo, né, um benefício, amanhã um seguro-desemprego, que tudo isso entra na conta do governo. O governo tem que fazer essa conta também nessa discussão, sabe? A gente está perdendo tanto de receita, amigo. Se você tiver 300 mil, 600 mil demissões, como se estimam, se você reonerar a folha, o governo vai pagar a conta do seguro-desemprego. O governo vai pagar a conta de quem vai para a transferência. Então, é uma política pública eficiente, sim. Os números demonstram, nós fizemos esse monitoramento, que os setores que estão contemplados pela desoneração, eles tiveram cerca de 16% a 17% a mais de geração de emprego do que os setores que não estão beneficiados. Então, ampliar isso é o ideal. Sei que o governo não pode fazer isso por causa do rombo que fica, né? São 400 bilhões de reais se fosse para todo mundo. Então, teria que ter como você compensar isso. Aí já deram várias ideias, desde a volta do imposto desde a volta da CPMF ao imposto eletrônico, há outras sugestões que até agora nenhuma nos convenceu. Então, por isso que hoje só se trabalha a prorrogação dos 17 setores, que eu costumo dizer que ninguém perde o que não tem. Então, o governo não pode reclamar, porque hoje o governo não tem essa receita. Claro que e por isso que não se amplia também os setores. Porque se você ampliar os setores, aí o governo sim terá uma renúncia nova de receita. Isso teria alguns problemas do ponto de vista da inconstitucionalidade. Agora, senador, um tema importante que também voltou para o radar e que eu sei que o senhor defende é a reforma administrativa. O próprio presidente da Câmara disse que o governo precisa ou abraçar, né, a discussão que já está na Câmara, no Congresso, mas que o próprio presidente já se disse contrário, assim como o entorno dele, ou enviar uma proposta nova. Só que a gente está no meio de uma reforma tributária, tem esses temas arrecadatórios e muita gente avalia que a reforma administrativa deveria ter vindo antes até mesmo da tributária. Qual que é a avaliação do senhor em relação a esse tema e se também há esse ambiente, esse clima político para dar seguimento, sequência a essa discussão, uma vez que ela impacta numa parte da base eleitoral do presidente, que hoje tem uma base maior no Congresso Nacional? A leitura está perfeita. O governo tem problemas ideológicos com a proposta, é questão de agenda, respeito totalmente.
E, por isso, o ideal é o inimigo do possível. Então, se o ideal era que a administrativa viesse antes, mas é que estava no caldo cultural pronta para o momento, era a tributária. É importante fazer, às vezes o pessoal não faz essas avaliações históricas que é importante. Se você lembrar, as reformas estruturantes iniciaram ali com o governo Temer. E ali se discutiu a reforma trabalhista e a previdenciária. Se votou a trabalhista e a previdência ficou um caldo cultural para ser apreciado no governo seguinte. Aí veio o governo Bolsonaro, se discutiu a previdenciária e a tributária. Se aprovou a previdenciária e a tributária ficou a esse caldo cultural, inclusive da PEC 45, para vir agora. Então, eu acho que agora tem a tributária e a administrativa. Se fosse para fazer uma opinião, seria votar a tributária agora nesse governo e a administrativa ir caminhando um caldo cultural, talvez para um passo lá na frente. É claro que a gente quer que as coisas aconteçam sempre à mesma velocidade, mas são muitas reformas estruturantes para o Estado brasileiro ir absolvendo. Eu concluo esse tema dizendo o seguinte: por que ela é importante? Porque você me falou em déficit zero, equilíbrio fiscal, o grande desafio do Brasil é esse, mas no Brasil parece que déficit zero, equilíbrio fiscal só se faz pelo lado da receita. Ninguém olha pelo lado da despesa. É só aumentar mais imposto, é só arrecadar mais, eu preciso de mais arrecadação. Calma, você tem a despesa. Então, se o governo precisa de mais recursos para investir, ele pode reduzir custos, ele pode diminuir a despesa e assim ele consegue chegar a um equilíbrio fiscal para poder implementar uma política pública nova, para poder investir. Então, receita é importante, mas a despesa também. Eu costumo dizer que dinheiro público vem de imposto, e dinheiro público nem dá em árvore, nem é plantando que se colhe, nem cai do céu como chuva. Então, e para você arrecadar mais, só tem dois caminhos. Ou você aumenta a alíquota, aumenta o imposto, ou você aumenta a sua base. Talvez o melhor caminho hoje, dentro do cenário econômico brasileiro, seria combater a informalidade. Permita tocar nesse ponto, que é um tema que permeia todos os setores produtivos, com mecanismos de combate à sonegação, de combate à informalidade, para que você aumente a base, faça quem não paga começar a pagar, que aumenta a concorrência leal, economia de mercado. Porque o grande problema do drama tributário brasileiro é você concorrer contra quem não paga nada, contra quem sonega, contrabandeia, falsifica, pirateia, todos esses problemas. Então, talvez assim seja a melhor forma do governo arrecadar mais sem aumentar imposto, porque você não pode mais depositar sobre os ombros de quem produz esse peso que ele já não suporta mais. Por isso que eu digo que reforma tributária ela tem que ser vista pelo olhar do empreendedor, do contribuinte. Reforma tributária não é para resolver a vida dos governos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz, de quem paga o imposto, não de quem arrecada. Então, acho que é essa discussão que a gente tenta encaminhar. Perfeito, senador. Muito obrigada pela participação conosco aqui no nosso quadro de entrevistas da Arco Advice. Obrigada também ao Daniel por participar aqui comigo. A porta está sempre aberta, o microfone também. Quando quiser voltar, claro, a gente também vai procurá-lo sempre para mais uma conversa, porque foi muito rico aqui seus esclarecimentos e boa sorte no trabalho. Será sempre um prazer, Raquel, Daniel. Obrigado pelo convite, obrigado à Arco Advice, que permite essa discussão de temas tão importantes. Tem outros temas para o público-alvo de vocês, por exemplo, fiquem ligados na Lei Complementar 199, que é de minha autoria, que é o Estatuto da Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias. Já foi sancionado pelo governo, vai ser implementada nos próximos anos e talvez seja o maior mecanismo de combate à burocracia no país, com essas obrigações acessórias infidáveis que nos jogam lá nas piores posições do ranking Doing Business fazer negócio. Então, o papo tem muito aí pela frente. Obrigado, foi um prazer participar. Com certeza, ainda trazendo uma dica aí para os nossos clientes e para os nossos telespectadores. Até a próxima. Até a próxima.